Imagine um dos lugares mais áridos do planeta, o deserto do Saara. Um vasto oceano de areia que se estende por milhares de quilômetros, de repente se transformando em um cenário de inundações. A princípio, parece uma visão surreal, quase impossível. Mas esses eventos climáticos estão se tornando realidade e muitos se perguntam: seria isso apenas uma consequência das mudanças climáticas? Ou haveria algo mais por trás dessas transformações drásticas? Será que as profecias bíblicas já previam esse fenômeno, alertando-nos para um futuro que está se desenrolando diante de nossos olhos? Fique até o final do vídeo, pois iremos te mostrar todas as profecias relacionadas às inundações no deserto do Saara. A última vai te surpreender. Nos últimos anos, temos visto notícias sobre chuvas torrenciais e inundações inesperadas no Saara. Algo impensável para um deserto que é sinônimo de secura e escassez de água. Mas, e se eu lhe disser que a Bíblia pode ter profetizado essa mudança há milhares de anos? Não seria surpreendente saber que esses eventos climáticos podem ser sinais de algo muito maior, algo que transcende o que conhecemos sobre o mundo natural? Fique comigo até o final e você verá como as escrituras antigas podem estar se cumprindo diante de nós. No livro de Isaías, encontramos passagens que parecem apontar para a transformação de desertos em áreas férteis e cheias de água. Em Isaías capítulo 35, versículo 1, lemos: o deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Essa profecia fala de um futuro onde os desertos, lugares desolados e secos, experimentarão uma transformação radical, trazendo vida e prosperidade, onde antes havia apenas areia e calor escaldante. Será que essas palavras poderiam se aplicar aos eventos que estamos testemunhando hoje? Em Ezequiel capítulo 47, versículos 8 e 9, lemos outra passagem intrigante. Estas águas correm para a região oriental, descem a Arabá e entram no mar. E as águas, saídas para o mar, serão saudáveis. E por onde passar este rio viverá todo ser vivente que vive em enxames, e haverá muitíssimo peixe. A região mencionada, Arabá, é uma extensão desértica que se conecta ao Saara. A profecia sugere que um fluxo de água purificadora traria vida até mesmo aos lugares mais áridos. Mas como é possível que profecias tão antigas estejam se revelando nos dias de hoje? A ciência pode explicar os fenômenos meteorológicos que ocorrem no Saara como resultado do aquecimento global e das mudanças climáticas, mas as Escrituras nos oferecem uma perspectiva que vai além, apontando para um plano divino. Em Gênesis capítulo 9, versículo 11, Deus prometeu: estabeleço a minha aliança convosco, não haverá mais dilúvio para destruir a terra. No entanto, essa promessa não exclui a possibilidade de inundações localizadas e eventos climáticos incomuns que sirvam como sinais e alertas. E se essas inundações forem sinais para a humanidade despertar e buscar respostas nas Escrituras? E se a natureza estiver respondendo ao chamado profético, alertando-nos de que algo está para acontecer? Em Mateus capítulo 24, versículos 7 e 8, Jesus alerta: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. O texto sugere que mudanças climáticas e desastres naturais são parte de um quadro maior, uma preparação para eventos ainda mais significativos. Essas passagens, entre outras, apontam para um futuro de grandes transformações na Terra, e o que acontece hoje no deserto do Saara pode ser apenas uma fração do que está por vir. Além disso, o livro de Apocalipse menciona uma série de eventos cataclísmicos que precedem o retorno de Cristo.
Em Apocalipse capítulo 16, versículo 4, lemos sobre as águas que se tornam amargas e os rios que se transformam. E o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e sobre as fontes das águas, e se tornaram em sangue. Será que as inundações no Saara são um prenúncio de outras transformações que virão sobre a terra? Até agora, os eventos climáticos observados no deserto são apenas um vislumbre, mas eles trazem uma mensagem poderosa. O mundo está mudando, e talvez essas mudanças estejam conectadas a um propósito maior. Continuando nossa jornada através das Escrituras, exploraremos como esses eventos se alinham com profecias antigas e o que isso pode significar para a humanidade. Enquanto os especialistas tentam explicar as inundações no deserto do Saara como uma consequência das mudanças climáticas, a Bíblia nos desafia a ver além do que é visível, nos convidando a refletir sobre os sinais dos tempos. Será que esses fenômenos extraordinários são apenas acidentes naturais ou fazem parte de um plano divino que nos foi revelado há milhares de anos? Em Isaías, capítulo 41, versículo 18, Deus faz uma promessa poderosa. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de água e a terra seca em mananciais. Essa passagem parece ecoar o que estamos vendo nos noticiários à medida que águas inesperadas brotam no meio do deserto, criando paisagens temporárias que mais se assemelham a lagos e oásis do que a aridez infinita que conhecemos. Essa profecia pode ser um lembrete de que o Criador ainda está no controle dos elementos, transformando a terra de acordo com seus propósitos. No contexto das Escrituras, a água frequentemente simboliza purificação, renovação e a presença do Espírito de Deus. Em João, capítulo 7, versículo 38, Jesus diz: Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Se a água é um sinal de renovação espiritual, talvez essas inundações no Saara sejam um apelo para que a humanidade volte seu olhar para as coisas celestiais, para a necessidade de um reavivamento espiritual, uma transformação interna tão profunda quanto a que estamos testemunhando na natureza. Ainda em Isaías, capítulo 43, versículo 19, a mensagem é clara. Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz. Porventura, não a percebeis? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. O versículo sugere que Deus faz novas todas as coisas, e o surgimento de rios em lugares improváveis é parte desse milagre. Será que estamos preparados para o que está por vir? O deserto florescendo é um sinal de esperança ou um aviso de que algo maior está prestes a acontecer. As profecias bíblicas não só preveem a transformação dos desertos, mas também falam de um período de tribulação e caos que precederá um novo céu e uma nova terra. Em Lucas, capítulo 21, versículos 25 e 26, Jesus avisa: E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. Será que essas mudanças climáticas extremas, incluindo as inundações em desertos como o Saara, são parte desses sinais, um prenúncio das transformações maiores que virão? Além disso, o Apocalipse menciona catástrofes naturais como uma maneira de sacudir as nações e chamar as pessoas ao arrependimento. Em Apocalipse capítulo 8, versículos 10 e 11, vemos um evento dramático. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas.
Embora esse evento específico pareça diferente das inundações no Saara, ele nos lembra que a transformação das águas é um sinal importante nas Escrituras, apontando para algo maior do que apenas fenômenos naturais. As inundações em um lugar tão seco e desolado como o Saara são um lembrete de que estamos vivendo em tempos excepcionais, tempos em que eventos bíblicos parecem estar se desdobrando diante de nós. Será que esses eventos são um aviso de que devemos nos preparar para o que está por vir? Deus está nos chamando a prestar atenção aos sinais e a buscar refúgio nele, assim como os rios que agora surgem no deserto trazem vida a uma terra antes sem esperança. Jesus, ao falar sobre os últimos dias, advertiu seus discípulos a estarem atentos. Quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Mateus capítulo 24, versículo 33. As inundações no Saara e outras mudanças climáticas extremas podem ser exatamente o tipo de sinal para o qual Jesus nos alertou. Um chamado para estarmos prontos e vigilantes, com os olhos voltados para as promessas de Deus e o coração preparado para o que virá. As transformações que estamos vendo não são apenas extraordinárias por sua magnitude, mas também carregam um significado espiritual profundo quando vistas à luz das Escrituras. A Bíblia, em diversas passagens, menciona a renovação e a fertilidade em lugares que antes eram considerados inóspitos, e isso nos convida a refletir. Estamos vendo o cumprimento dessas palavras nos dias de hoje? Ou será que esses eventos são um prelúdio para um julgamento divino iminente? O profeta Joel, em Joel capítulo 2, versículos 23 e 24, declara: E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva, a temporã e a serôdia como dantes, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. A chuva mencionada aqui, que traz vida e prosperidade, pode ser comparada aos eventos atuais no Saara. E se essas inundações forem sinais de que Deus está pronto para restaurar e abençoar mesmo os lugares mais desolados, como um lembrete de sua bondade e fidelidade? Contudo, devemos lembrar que, ao lado das promessas de renovação, a Bíblia também fala de juízo. Em Amós, capítulo 5, versículo 24, o profeta clama: Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como ribeiro perene. O uso da água como símbolo de justiça é uma constante nas Escrituras, e eventos como inundações em desertos podem ser um prenúncio de que o juízo de Deus está se aproximando, um chamado para que a humanidade se arrependa e volte para Ele. Outro exemplo claro de transformação no deserto está em Isaías, capítulo 32, versículo 15, que diz: Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Esse versículo é uma promessa de renovação espiritual que viria pela manifestação do Espírito de Deus. E a transformação do deserto é usada como uma metáfora poderosa para ilustrar esse renascimento. Será que as inundações no Saara são um prenúncio dessa transformação espiritual prometida para os últimos tempos? Uma manifestação de que Deus está pronto para derramar seu Espírito sobre a terra e trazer vida onde há morte? Ezequiel também tem uma visão impressionante que pode se conectar com o que estamos vendo hoje. Em Ezequiel capítulo 36, versículo 35, lemos: E dirão: Esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e estas cidades desertas e assoladas e arruinadas estão fortificadas e habitadas. Esta profecia aponta para uma restauração radical de lugares que antes eram desolados, transformando-os em terras férteis e habitáveis.
Esse renascimento físico pode ser um reflexo de um renascimento espiritual que está por vir, uma vez que as profecias bíblicas frequentemente usam o cenário natural para ilustrar mudanças espirituais. É importante ressaltar que as Escrituras também nos alertam para sermos cautelosos e vigilantes diante desses sinais. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, somos advertidos: virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Assim, enquanto vemos sinais de restauração e renovação, não podemos esquecer que eles também podem ser prelúdios para eventos ainda mais grandiosos e significativos no plano de Deus. Esses fenômenos vistos nos últimos dias servem como um chamado para a humanidade despertar espiritualmente, refletir sobre o estado atual do mundo e o que está por vir. Em Romanos, capítulo 8, versículo 22, o apóstolo Paulo afirma: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. As mudanças climáticas extremas e as inundações podem ser manifestações desse gemer da criação, uma expressão da terra que, assim como a humanidade, anseia por redenção e renovação. Em última análise, esses sinais climáticos podem ser vistos sob duas perspectivas: como uma antecipação das promessas divinas de restauração ou como um lembrete de que o tempo é curto e precisamos estar prontos para o que virá. Jesus nos adverte em Mateus capítulo 24, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. As inundações no Saara são mais do que fenômenos naturais. São um apelo para que estejamos atentos, prontos para perceber e interpretar os sinais que se desdobram diante de nós. À medida que avançamos em nossa jornada para entender as inundações no deserto do Saara, à luz das profecias bíblicas, fica claro que esses fenômenos são mais do que uma simples anomalia climática. Eles são sinais que nos convocam a refletir sobre o tempo em que vivemos e a nos preparar para o que está por vir. A Bíblia é um mapa que nos guia, e quando olhamos para as Escrituras, vemos que Deus tem um plano claro para a humanidade. Um plano que envolve tanto redenção quanto julgamento. Em Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 e 2, a visão de João revela uma imagem gloriosa de restauração. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Esse rio de água viva que flui é um símbolo de vida e restauração para toda a criação. Talvez as inundações no Saara sejam uma pequena demonstração de como Deus pode transformar o improvável em algo fértil e abundante, apontando para um futuro onde Ele restaurará todas as coisas. No entanto, as Escrituras também são claras quanto à necessidade de preparação. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 e 3, lemos: porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Assim como as inundações do deserto chegam inesperadamente, o retorno de Cristo será súbito, pegando muitos de surpresa. Este é um aviso para que não sejamos complacentes, mas sim vigilantes. As profecias, portanto, não são meramente previsões de catástrofes ou mudanças climáticas. Elas servem para nos alinhar com o propósito de Deus, que é redimir e restaurar a humanidade. O profeta Isaías descreve um tempo em que os cegos verão, os surdos ouvirão e os coxos saltarão como cervo. Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6. Essas são imagens de restauração total, que incluem a transformação física da terra
e a cura espiritual do povo. Quando vemos desertos, como o Saara, inundando e florescendo, é como se Deus estivesse nos dando um vislumbre antecipado do que será essa restauração completa. A narrativa bíblica nos leva a uma conclusão poderosa. A história da humanidade não é caótica nem sem propósito. Ela está sob o controle de Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo fala sobre o propósito divino de reunir todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra em Cristo. As mudanças que estamos vendo na natureza, como as inundações nos desertos, são um lembrete de que tudo converge para um ponto central: o plano de Deus de reconciliação através de Cristo. E qual deve ser a nossa resposta a esses sinais? A Bíblia é clara. Devemos nos arrepender e buscar ao Senhor enquanto há tempo. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus faz uma promessa: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Este é um chamado para a humanidade, um convite para que voltemos nossos corações para Deus em busca de redenção. As inundações no deserto podem ser um lembrete físico de que, por mais que a terra pareça árida e sem vida, Deus tem o poder de transformar até mesmo os lugares mais improváveis em fontes de vida e esperança. Da mesma forma, Ele deseja transformar corações endurecidos e desolados em fontes de vida espiritual, repletos de sua presença e amor. No entanto, a Bíblia também alerta para aqueles que ignoram esses sinais. Em Hebreus capítulo 3, versículo 15, lemos: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Este é um apelo urgente para que não deixemos que a indiferença ou a incredulidade nos impeçam de enxergar o que Deus está fazendo no mundo ao nosso redor. Assim como o deserto se encheu de águas inesperadas, Deus está disposto a encher vidas secas e vazias com seu Espírito, trazendo um renascimento espiritual que pode transformar realidades. As inundações do deserto são um fenômeno intrigante e, para aqueles que creem nas Escrituras, são um convite a viver com propósito e vigilância. A Bíblia não nos deixa sem direção. Ela nos guia a reconhecer os sinais e a preparar nossos corações para o futuro. A criação geme, os desertos florescem e os eventos climáticos extraordinários que vemos são apenas o começo. O que você fará com esse conhecimento? Ignorará os sinais ou buscará se alinhar ao propósito divino, aproveitando a chance de ser transformado? O momento é agora. O deserto do Saara, outrora um símbolo de aridez e morte, nos desafia a acreditar que nada é impossível para Deus. E se Ele é capaz de transformar a face da terra, Ele também pode transformar a vida daqueles que respondem ao seu chamado. Os sinais estão aí, e eles nos convidam a um despertar espiritual e à preparação para um futuro onde todas as coisas serão restauradas. Espero que tenha gostado do conteúdo. Por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e clique no vídeo que aparece na tela para descobrir quais são as 10 profecias mais terríveis do livro do Apocalipse. Abraços e fiquem com Deus.